Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Chegamos aqui para mais uma semana de recap de tudo que rolou no último final de semana. Foram só 4 jogos, né? Tivemos o adiamento de Bravos e Juventude, mais um adiamento aí por conta das chuvas do Rio Grande do Sul, né? Tivemos 5 jogos, na verdade, seriam 6, mas tivemos só 5. E vamos lá, né? Vamos falar. Tivemos aí 2 jogos da D3, 3 jogos da D1. E lembrando para vocês que esse vídeo está saindo antecipado para quem é membro aqui no YouTube. E também o que sai antecipado sempre é a prévia da semana também, que sai às sextas-feiras para vocês acompanharem. Bom, vamos começar sem mais delongas falando sobre a D3. Tivemos 2 jogos. Começar falando de Paraná Clube Guardian Saints 34-22 contra o Joinville Gladiators. Jogou em Joinville. O Gladiators agora tá 0-2, o Paraná tá 1-0, foi a estreia do time. E assim, que diferença dos dois times do primeiro pro segundo tempo, né? Se no primeiro tempo o Guardian Saints teve um jogo muito bom, special teams, e trick plays, e a defesa, e tudo mais, um segundo tempo para se esquecer e para se jogar fora. E do Gladiators a mesma coisa, né? O Gladiators até terminou o primeiro tempo ali com alguns bons momentos, mas foi no segundo mesmo que o time conseguiu mostrar algum trabalho, né? E acho que o primeiro recado os dois times precisam jogar 4 quartos, né? De bom futebol americano para ganhar, ou para ganhar com mais tranquilidade, né? Vale a gente lembrar que o Guardian Saints só foi ter uma pontuação no segundo tempo na pick six, já dentro dos 2 minutos finais, numa bola ali meio desesperada da equipe do Glads. Mas foi um jogo muito bom. Mais uma vez, eu acho que a D3 até agora tem mostrado a sua importância, tirando talvez o jogo do Coroados, né, que na minha concepção, o Coroados era um time que tinha que estar na D2, mas está na D3, a gente está tendo jogos bem parelhos e bem equilibrados, que é o que a gente quer, é o que a gente fala. A Superliga D3, ela tem como esse objetivo trazer duelos parelhos de equipes que não teriam condições de brigar em divisões acima. E é isso que está acontecendo. A D3 está oferecendo jogos equilibrados, a D3 está oferecendo jogos legais pra gente assistir, e jogos que os times estão se entregando 100% porque sabem que tem chances reais de ganhar. E é muito diferente quando você joga uma competição assim. Falando do jogo, né? Os dois quarterbacks tiveram ali momentos e momentos, né? O Leandrinho, na característica dele, é um improvisador, é um cara que corre, é um cara que cria pressão para si. E quando a gente pega números frios, você olha uma atuação bem abaixo, 5 de 22 para 82 jardas, um TD e uma interceptação. Mas teve bons momentos dele no jogo, né? Teve uma interceptação ruim, que inclusive vai para análise dessa semana. Mas ele teve seus momentos. Para mim, acho que é muito claro que com ele comandando esse ataque, o time se coloca em situações de ganhar mais do que no primeiro semestre, onde não tinha ataque, né? E eu acho que, mesmo tendo números bem abaixo, eu acho que eu ainda prefiro um pouco a loucura dele do que ele pode arrancar desse ataque, né? Já o Gladys teve o Flores, né, como comandante do time na maior parte do tempo. Gostei do que ele trouxe também, como pegar a bola e correr. Claro, eu acho que ele precisa rever esse jogo e entender que nem toda situação ele precisa fazer isso. Acho que como passador, ele ainda fica devendo em alguns momentos. Teve um bom touchdown numa jogada ruim da defesa do Guardian Saints, ali um passe um pouco mais longo. Mas, mais uma vez, a D3 é para isso. Acho que ele fez um jogo legal e pode melhorar, né? Obviamente. A interceptação foi ruim, faltou braço para ele naquela situação. Mas foi um jogo muito, muito bom, né? No geral. Eu acho que o Gladys ainda cometeu erros muito... não só o Gladys, mas o Guardian Saints também, né? A gente fala do primeiro tempo e do segundo tempo. Errinhos que não podem acontecer, sabe? Turnovers não forçados, que é uma entrega ruim de bola. O Gladys teve 2 dessas. Aí o Guardian Saints foi no segundo tempo que poderia administrar melhor de diversas formas e acaba se arriscando demais. E special teams para os dois lados. É legal você fazer trick plays, é legal você tentar coisas diferentes, mas se você faz isso o tempo todo, não é mais uma trick play. Em algumas situações, já que você quer ir pro vai ou racha, vai pra jogada, entendeu? Não arrisca, né, uma jogada que você... Porque você tá queimando, no final das contas você tenta um fake punch, um fake field goal, um fake isso, um fake aquilo, no próximo jogo vai estar todo mundo blindado. Eu acho que a galera confunde a ideia da trick play
E esquece que essa é uma coisa pontual, né? Não é todo jogo que é para usar, não é em toda situação que é para usar. Então acho que você acaba gastando muito cartucho em um jogo só, né? E tá muito cedo, né, para você gastar muito cartucho. Mas eu gostei do jogo. No final, o Matheus Lisboa garantiu a vitória do Guardian Saints, né? Com uma boa interceptação retornada para o touchdown. E é isso, né? As duas equipes vão se enfrentar mais uma vez. Acho que o Gladys poderia tranquilamente estar 2-0, mas está 0-2. E vai, né, ter que melhorar aí para quem sabe ganhar os próximos 2 jogos e tentar dar uma embolada nesse grupo, né? Quem sabe o que pode acontecer. O outro jogo que a gente teve da D3 foi a vitória do Bears Futebol Americano contra o Iron Tigers, Criciúma Iron Tigers, 27-3. Olha, eu acho que o placar é justo com o decorrer da partida, mas eu acho que o Iron Tigers trouxe um jogo muito melhor do que vem trazendo. Eu falei isso na tier list e falei isso na prévia. O Iron Tigers é um time que está 100% focado em jogar sempre brasileiros. Acho que existe um passo que o time poderia dar de tentar jogar alguma coisa no primeiro semestre, nem que seja ali 2 amistosinhos, ou fazer, né, uma participação dentro de um estadual, por mais que seja difícil. E eu acho que isso também vai ajudar. Mas o que a gente viu do Iron Tigers foi um time que trabalhou bem na trincheira, conseguiu correr bem com a bola no começo do jogo, defensivamente não deixou o Bears correr tão bem com a bola, fisicamente conseguiu trabalhar em vários momentos, mas uma vez que o placar ficou um pouco mais ruim, 2 posses para trás, aí a deficiência desse jogo aéreo acaba aparecendo. Né? Um time que não consegue ter tanto ritmo ainda para se conectar, um quarterback que ainda não tem a mesma fluidez e tranquilidade que você tinha do outro lado, né? Com a equipe do Bears, com o Pietro. Pietro que também não começou bem, foi se soltando, com o passar do jogo foi identificando a defesa do Iron Tigers e foi conseguindo queimar uma secundária que jogou mal, não acompanhou o jogo da defesa, né, da trincheira. Eu acho que a secundária em muitos momentos foi exposta por talvez faltar rodagem, por talvez ser um time que ainda tá tão acostumado com o que vê no treino, né, que na hora do jogo, quando encara um time que tem recebedores um pouco melhores, um quarterback que consegue esticar mais a bola, talvez precise melhorar um pouco nesse sentido. Mas foi um jogo melhor da equipe do Iron Tigers do que eu estava projetando, principalmente no primeiro tempo, né, quando o placar ainda estava bem apertado. Depois que se abriu uma pequena vantagem, aí acho que o time se perdeu porque precisou se expor, né, e aí acho que é onde esse time errou. Da equipe do Bears, foi um começo que eu fiquei meio assim, né, tá meio engasgando aí tudo, né, será que vai melhorar, será que não vai? Foi se soltando, foi trabalhando, foi conseguindo, teve paciência para deixar o jogo se desenvolver. E eu acho que isso foi muito importante, né? Primeiro jogo do time do campeonato, né? Encarando fora de casa um time onde seria favorito, mas ver um adversário trazendo talvez até um jogo melhor do que você imaginava. Às vezes é preciso ter paciência, as jogadas foram acontecendo, o Pietro fez um bom jogo, tem até um vídeo que está exclusivo para membros de 3 jogadas dele que realmente eu gosto, né, do que ele traz para o jogo. Acho que para D3 ele é um cara que é um quarterback mais experiente, que vai trazer boas jogadas, que tem que fazer esse papel de liderança. E foi um bom jogo. A defesa do Bears, então, incontestável. A secundária jogou bem. Jogo terrestre brigou. E eu acho que é isso, né? Não, assim, tem o mérito do Tigers em jogadas, tem o mérito da defesa do Bears em jogadas. E esse é o jogo, né? No final das contas, eu acho que esse é o jogo. Boa vitória do Bears, a primeira do time na competição. E a primeira derrota, né, do Iron Tigers também no campeonato. Dando sequência, a gente tem jogos da D1, Superliga D1, tivemos 3 jogos. Vamos começar falando de Manaus 55, São Raimundo Cavaliers 3. Jogo bem seguro da equipe do Manaus, eu acho que o time conseguiu impor aquilo que a gente queria ver, né, que é um time que é muito dominante, que é um time que vai realmente controlar as ações ali dentro do norte, que vai conseguir, né, mostrar o seu jogo, e foi isso que a gente fez, né, confirmando o Robert Parks como quarterback titular, e um bom jogo dele, um jogo, né, sem grandes, né, big plays, mas um jogo seguro, é isso que ele traz, né, a gente até colocou na tier list, né, é um arroz com feijão, vai ser bem feito, é um cara experiente que vai ajudar esse time. Eric Harris teve uma grande partida, né, tanto no ataque quanto na defesa. O Hump teve um touchdown também. E foi um jogo muito bom. Defensivamente controlou bem as ações. Eu acho que não deu
muitos espaços para a equipe do Cavaliers aparecer e realmente é o que a gente imaginava. Eu acho que o Cavaliers teve muitos erros de um time novo, porque de certa forma, né, a equipe está voltando a jogar no equipado, então é um time que também não estava assim nas melhores condições quando parou, então eu acho que é uma equipe que vai ter essas dores, né, do crescimento. O quarterback foi o Mike de Bike, né, e assim, muito abaixo, né, definitivamente uma surpresa, e não necessariamente boa. E o time vai ter que se adaptar, vai ter que continuar se ajustando, continuar jogando. Dito isso, brincadeira aqui, tá? Pô, que escolha ruim de capacete de São Raimundo, caraca. O uniforme ficou muito bonito, mas o capacete não combinou. Mas brincadeiras à parte, ficou bem legal o uniforme da equipe do Cavaliers, na minha concepção. Mas falando do jogo, eu acho que é muito isso, né? Acho que o Manaus teve um jogo bem tranquilo, controlou bem as ações, e agora é continuidade. Eu acho que as duas equipes precisam continuar executando seu plano de jogo. Obviamente, o Cavaliers não é um time que a gente projeta passando da primeira fase, mas existem derrotas e derrotas, é o que a gente sempre fala. Perder é normal. Como se perde, talvez não. Então eu acho que é isso que a gente leva desse jogo para a equipe do Cavs. Para o Manaus, continuar rodando, que entendam que esse jogo não é a base da temporada, e entendam, né, que a sequência vai ser tão importante, vai ser muito mais importante, né? Vai ter aí Tubarões, vai ter aí Miners, que promete vir com um time melhor do que estava no passado. E eu acho que são nesses pequenos passos aí que o Manaus mostra a sua dominância de um time discutivelmente top 10, né, do país, né, vamos dizer assim. Dando continuidade, vamos falar de Stepos 7-6 contra o Santa Maria Soldiers em Santa Maria, em Soldiers, né, como diria nosso querido Rafa Cerqueira. E assim, foi um jogo muito difícil de avaliar por conta da chuva, né? Eu acho que eu até coloquei os dois times no bom, ruim ou péssimo, né? Para quem quiser acompanhar, outro vídeo que ele é exclusivo para membros. Mas foi um jogo que acabou se equilibrando. Eu já imaginava um jogo equilibrado. A chuva equilibrou o jogo mais ainda, né? Porque os times ficaram muito limitados em o que dava para fazer. Tiveram que correr muito com a bola, até em situações muito óbvias de passe. O jogo aéreo de nenhum dos dois times fluiu muito bem. O Faé, eu vou fazer um vídeo de análise falando as qualidades que eu acho que ele traz para o jogo e a jogada do touchdown, inclusive, dele. O Brian Macias não tá tendo um começo muito bom com a equipe do Stepos. Primeiro jogo eu acho que, né, teve a emoção da estreia, o segundo teve a chuva e ele acabou tomando uma decisão ruim ali numa interceptação. O time como um todo também foi dando alguns tiros no próprio pé. Mas foi um jogo muito equilibrado. Foi um jogo muito equilibrado, duas equipes que têm uma fisicalidade interessante, que tiveram ali seus bons e maus momentos. E no final, né, num jogo como esse, Special Team Matters, né, e a gente pega dois erros de Special Team do Soldiers que foram diferenciais. Primeiro, não converter o seu extra point. Segundo, um muff no punch, né, que colocou a equipe do Stepos no ataque de novo, e na sequência da campanha o touchdown aconteceu. E vale ressaltar, o erro ele poderia ter acontecido antes, porque não foi o primeiro lance que algum jogador do Soldiers estava muito perto da onde a bola estava indo no punch, né? E a gente sempre fala, né? Se você não é o retornador, sai da bola, né? E ainda mais em condições tão adversas como era a chuva, um campo molhado, onde você não sabe como o kick da bola vai se comportar, onde tem poço, onde não tem, se a bola vai morrer ali ou não vai. Então eu acho que assim, é o tipo de erro que não pode acontecer. Num grupo tão equilibrado como esse, que pra mim a gente tá vendo, os times vão dividir muita vitória, você não pode cometer esse tipo de erro, né? Então eu acho que foi uma derrota muito sofrida pro Soldiers, pode ter sido uma derrota que custe uma vaga na pós-temporada. Pro Stepos é uma vitória importante, coloca o time de volta aí nessa briga, vai encarar ainda o Juventude, né, dentro do grupo, que pra mim é o time mais fraco. Eu até esqueci de anotar no meu roteiro, mas deixa eu ver aqui quais são os outros dois jogos das duas equipes. Deixa eu ver, pra gente pra não falar besteira, porque elas têm o Intergrupos. Eu sei que o Intergrupos do Bravos é o Rex, e eu acho que o do Soldiers é o Croco. Deixa eu ver. O do Soldiers é o Croco, mesmo em casa é um jogo muito difícil, e o Stepos, o jogo do Stepos Intergrupos, bom, se o Brown Spider, peraí,
Deixa eu confirmar para não falar besteira. Ó, o do Juventude é o Calvary. Juventude é o Calvary. O do Bravos é o Rex. É o BS, então, né? É o BS, se eu não tô enganado. Brawl Spiders. Então, assim, é muito mais possível o Stepos vencer o BS do que o Soldiers vencer o Croco hoje. Então, é um jogo que pode ter sido determinante para a pós-temporada de Santa Maria. Mas é isso, eu acho que foi um jogo interessante, com condições ideais talvez teria sido diferente, mas foi um jogo bom, né, dentro do equilíbrio que esse grupo do Sul está propondo. Para fecharmos, temos a vitória do Tubarões do Cerrado sobre o Arsenal, com o Arsenal 16-3, a pior filmagem do ano, a pior transmissão do ano, as piores condições do ano. Não vou mais falar disso, já tem vídeo no YouTube para vocês olharem. Primeiro de tudo, Special Team Matters, de novo, quem diria que Special Teams em jogos apertados importam? Field goal perdido de um lado, fumble no kickoff que deu um field goal de graça para a equipe do Tubarões do Cerrado, que foi o field goal que acabou diferenciando o placar final de 16-13. Vamos falar primeiro, o ataque do Tubarões do Cerrado com o Caio, né, que acho que confirmou o que a gente projetava, mesmo com o Cu Debalá. O Caio teve um jogo do padrão dele, bons e maus momentos, interceptação ruim, mas teve um bom passe para touchdown, tomou uma pancada ali no final do primeiro tempo, o Kudeba entra e faz o segundo TD, que é o que vira a partida, e eu acho que é muito interessante ter esses dois quarterbacks dentro do seu elenco, quarterbacks bem diferentes, né? Mas é bom saber que quando o seu titular machuca, o reserva imediato pode entrar, né, e resolver uma situação quando o time estava numa boa posição de campo. Então, eu acho que, né, o Kudeba, o pouco que a gente viu, entrou e resolveu o que se esperava. O Caio fez um jogo bem dentro do seu padrão. A interceptação, não sei se dá para atribuir tanto na conta dele, né? Uma jogada ali em screen, Igor Mota é muito bom, cachorro velho, e o cara consegue ainda fazer grandes jogadas. Mas foi um ataque que fez o que tinha que fazer, conseguiu operar, conseguiu correr com a bola em alguns momentos também, principalmente no final do jogo, quando precisou gastar relógio e deixar realmente o Tubarões em uma situação mais apertada. E é isso, né, do ataque do Tubarões. Do ataque do Arsenal, um ataque que eu realmente não agradou, né? O Ourique, mais uma OL ruim, é a receita do desastre para um ataque tão disfuncional. O time demorou muito para encaixar, né? Vale a gente lembrar que o touchdown aconteceu no segundo tempo, já numa segunda campanha. Time que começou bem, né, no segundo tempo, teve ali uma baita jogada, mas depois a campanha não deu em nada, foi pontuar depois, e aí o time marchou de novo e perdeu um field goal que poderia ter sido do empate. E aí tem vários fatores. A OL jogou mal, eu acho que o Tubarões conseguiu gerar muita pressão. O Ourique gerou um pouco de pressão para si em alguns momentos. Quando eu tenho um quarterback que talvez eu não ache que vai ganhar o jogo no braço, eu preciso facilitar um pouco o jogo dele. E... Peraí que caiu aqui. Vamos começar essa parte? Quando eu tenho um quarterback que eu acho que ele não vai poder ganhar o jogo 100% no braço, eu preciso facilitar um pouco para ele. Eu preciso dar um check down. Eu preciso ajustar algumas coisinhas ali para que o jogo fique muito facilitado. A gente viu em alguns momentos ele tendo algumas travas, porque a defesa do Tubarão estava bem montada, né, e dificultou. Houveram situações para mim que ele tinha uma janela curta e ele optou por não atacar essa janela curta. Aí a gente tem um problema que o quarterback precisa se entender melhor. Eu acho que, mais uma vez, o meu problema com o ataque do Arsenal a gente já viu esse ataque começar mal temporadas. Isso acontece. O time não joga durante o primeiro semestre, não teve muito o que fazer durante o ano, além de um ou outro amistoso. Mas eu acho que é um time que tem muita experiência, é um time que não pode, né, cometer alguns erros que cometeu. Será que é um pouco da questão do novo head coach, né, o André Alexander, né, que está ainda se entendendo com o time, que está se ajustando e tudo mais. Mas acho que foi um pouco disso, né? O Pio teve, né, seus momentos, né? Teve também, se eu não me engano, foi ele que sofreu o fumble ruim, que colocou o Tubarões em posição de pontuar, mas teve algumas boas jogadas. O ataque teve flashes, né? Mas foi um ataque meio disfuncional no sentido de ritmo mesmo de jogo, né? Tinha uma grande jogada e aí se atrapalhava muito. Também tiveram muitas faltas, né, no decorrer da partida. Não quero falar de arbitragem, mas para mim aquela falta que deram do Pig no final é completamente desnecessária. Entendo que marquem, mas para mim
Tá tendo uma disputa ali, um tá agarrando no outro, um que só quer sair, final de jogo. Acho que mais uma vez a arbitragem precisa em alguns momentos entender o calor do jogo. E é isso, né? As duas defesas fizeram um jogo competente para manter o placar baixo, como foi, e mantiveram os dois times na briga, né? O Arsenal teve uma pick six, né? A defesa do Tubarões teve turnovers também, e gerou muita pressão e garantiu a vitória. O problema foi mesmo a questão da secundária do Arsenal em conceitos verticais, né? Que foram os dois TDs da equipe do Tubarões. E foi um grande jogo, né? Dito isso, temos que parar de apostar contra Rafael Negreiros. Os únicos 2 erros até agora nos palpites da semana foram com o coach Negreiros, mas brincadeiras à parte, eu acho que o Tubarões mostrou aí muito da sua força, né? Apesar que a gente sempre falou, né? Foi um time que estava há muito tempo sem ganhar, mas tem uma fórmula, aparentemente contra o Arsenal, e essa fórmula foi usada mais uma vez. Mas é isso, meu povo, o vídeo do recap da semana tá na mão pra vocês, um grande abraço a todos, e essa semana ainda tem muita coisa aqui no YouTube, beleza? Beijo na testa de vocês.